Uma viagem no tempo, Bissau, antes da colonização. A história de Bissau, a capital pulsante da Guiné-Bissau, vai muito além da chegada dos europeus. Antes da era colonial, a região era um mosaico de povos, com diferentes grupos étnicos, cada um com suas próprias tradições e costumes. Entre os mais importantes, podemos destacar os Bijagós, conhecidos pela sua maestria na navegação, e os Balantas, famosos pela agricultura. A área que hoje chamamos de Bissau não era unificada, era como um quebra-cabeça formado por várias comunidades e reinos. O Império do Mali, um dos maiores e mais poderosos da África Ocidental, estendia seus domínios até essa região, influenciando o comércio e a cultura. Outro reino importante foi o Império de Gabu, que prosperou entre os séculos XVI e XIX. Localizado na região da atual Guiné-Bissau, Gabu era conhecido pelo comércio de escravos e nozes de cola, tendo um papel crucial na dinâmica da região. Essas entidades políticas e grupos étnicos moldaram a identidade cultural da região antes da chegada dos europeus. A influência desses impérios e a interação entre os diferentes grupos étnicos formaram uma rica tapeçaria cultural. Essa herança ancestral está presente até hoje na música, na dança, na culinária e nas tradições de Bissau. É uma lembrança constante das raízes profundas da cidade, que transcendem o período colonial. Primeiros contatos: o comércio e o início da influência portuguesa. A chegada dos portugueses no século XV marcou um novo capítulo na história de Bissau. Os primeiros exploradores portugueses aportaram na costa da África Ocidental no século XV, em busca de uma rota marítima para a Índia. Eles logo perceberam o potencial comercial da região, em especial o lucrativo comércio de escravos. O comércio com os povos africanos já existia. Os portugueses trocavam produtos manufaturados por ouro, marfim e, infelizmente, também por pessoas escravizadas. Esse comércio teve um impacto profundo nas sociedades africanas, provocando guerras, instabilidade e o deslocamento forçado de milhões de pessoas. Em 1446, Nuno Tristão, um navegador português, chegou a uma ilha que ele batizou de Ilha de Bissau, em homenagem ao rei Afonso V de Portugal. A ilha, que mais tarde se integraria ao continente devido ao acúmulo de sedimentos, tinha uma localização estratégica na foz do rio Geba, o que lhe dava acesso ao interior. Os portugueses estabeleceram feitorias ao longo da costa, incluindo Cacheu em 1588, que rapidamente se tornou um importante entreposto de comércio de escravos. A presença portuguesa na região começou a se fortalecer, preparando o terreno para o estabelecimento de Bissau. Bissau surge no mapa. Um ponto estratégico no Atlântico. A fundação de Bissau em 1686 pelos portugueses foi um marco na história da cidade. Com o objetivo de fortalecer sua presença na região e controlar o comércio de escravos, os portugueses escolheram a ilha de Bissau para erguer uma fortificação. A localização estratégica da ilha, na foz do rio Geba, oferecia vantagens comerciais e defensivas. A construção do Forte de São José de Amura começou em 1692. O forte, construído com mão de obra escrava, foi projetado para proteger os interesses portugueses contra rivais europeus e resistir à resistência das populações locais. Bissau rapidamente se tornou um importante centro do comércio transatlântico de escravos. Navios negreiros chegavam a Bissau, vindos de diferentes partes da África Ocidental, trazendo consigo milhares de africanos escravizados. Essas pessoas eram mantidas em condições desumanas em barracões antes de serem embarcadas para as Américas, principalmente para o Brasil. O comércio de escravos deixou uma marca profunda na história da cidade e moldou seu desenvolvimento por séculos. Apesar da importância do tráfico de escravos, Bissau também se tornou um centro comercial para outros produtos, como cera, marfim, pimenta e madeira. A cidade atraiu mercadores europeus e africanos, criando um ambiente multicultural único.
Rumo ao poder. Bissau torna-se capital. A ascensão de Bissau ao poder foi gradual, mas constante. Em 1750, a cidade foi separada de Cacheu, tornando-se uma colônia independente. Essa mudança demonstrava a crescente importância de Bissau como centro comercial e administrativo. A cidade continuou a crescer, atraindo mais colonos portugueses e comerciantes de outras partes do império. No entanto, o caminho para se tornar capital não foi fácil. A concorrência com outras cidades coloniais, como Bolama, e a resistência persistente das populações locais representaram desafios constantes para a administração portuguesa. A abolição do tráfico de escravos em 1836 também teve um impacto significativo na economia de Bissau. Para compensar a perda de receita do tráfico de escravos, os portugueses tentaram desenvolver outras atividades econômicas, como a agricultura de plantações. A introdução de culturas como o amendoim, a borracha e a cana-de-açúcar levou à criação de grandes plantações, muitas vezes estabelecidas em terras tomadas das comunidades locais. A mudança para a agricultura de plantações teve consequências sociais e econômicas profundas. A expropriação de terras e a exploração do trabalho forçado geraram ressentimento e resistência entre a população africana. As tensões entre colonizadores e colonizados continuaram a aumentar, preparando o cenário para a luta pela independência no século XX. Ecoando gritos de liberdade. O caminho para a independência. O século XX testemunhou o surgimento de movimentos de independência por toda a África, e a Guiné-Bissau não ficou para trás. A exploração colonial, a discriminação racial e a falta de oportunidades econômicas alimentaram o desejo de liberdade entre a população africana. Em 1956, Amílcar Cabral e um grupo de intelectuais e ativistas cabo-verdianos e guineenses fundaram o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, o PAIGC. O PAIGC defendia a independência total da Guiné-Bissau e de Cabo Verde de Portugal através da luta armada. Sob a liderança de Cabral, o PAIGC iniciou uma guerra de guerrilha contra as forças portuguesas em 1963. A guerra pela independência da Guiné-Bissau foi um conflito longo e sangrento, que durou mais de uma década e custou milhares de vidas. O PAIGC mobilizou a população rural, conquistando apoio popular. Os guerrilheiros do PAIGC, usando táticas de guerrilha, conseguiram infligir pesadas baixas às forças portuguesas e controlar vastas áreas do país. A guerra teve um impacto devastador na Guiné-Bissau, destruindo infraestruturas, prejudicando a economia e causando deslocamento em massa. Os desafios da autodeterminação, os primeiros anos da Guiné-Bissau independente. A Guiné-Bissau declarou unilateralmente a sua independência de Portugal em 24 de setembro de 1973. Um momento de grande alegria e esperança para o povo guineense. O assassinato de Amílcar Cabral, em 1973, apenas alguns meses antes da independência, lançou uma sombra sobre as celebrações. No entanto, o seu legado de luta e visão política continuou a inspirar a nação recém-independente. Após a independência, o PAIGC, sob a liderança de Luís Cabral, meio-irmão de Amílcar Cabral, estabeleceu um governo de partido único. O novo governo enfrentou a tarefa monumental de reconstruir um país devastado pela guerra e criar uma nova sociedade livre do domínio colonial. Os primeiros anos de independência foram marcados por desafios significativos. A economia estava em ruínas, a infraestrutura destruída e faltava comida para a população. Para piorar a situação, a Guiné-Bissau herdou uma estrutura administrativa e econômica frágil do período colonial. Apesar dos desafios, o governo pós-independência fez progressos em áreas como educação e saúde. A taxa de alfabetização aumentou significativamente e o acesso aos cuidados de saúde melhorou, especialmente nas áreas rurais. No entanto,
a instabilidade política e os desafios econômicos continuaram a atormentar o país. Da Guerra Civil à reconstrução, superando as dificuldades. A instabilidade política, agravada por rivalidades internas dentro do PAI-GC, culminou num golpe militar em 1980, liderado por Nino Vieira. O golpe depôs Luiz Cabral e mergulhou a Guiné-Bissau num período de turbulência política. O novo governo, liderado por Vieira, prometeu restaurar a ordem e promover o desenvolvimento econômico. No entanto, a Guiné-Bissau continuou a enfrentar desafios significativos nas décadas seguintes. A economia permaneceu frágil, dependente da ajuda externa e vulnerável a flutuações nos preços de produtos básicos, como a castanha de caju. A corrupção endêmica e a má governança prejudicaram o crescimento econômico e desencorajaram o investimento estrangeiro. Em 1998, a Guiné-Bissau mergulhou numa guerra civil, quando um grupo de militares, liderados por Ansoumani Mané, tentou depor o presidente Vieira. O conflito durou 11 meses e causou milhares de mortes e deslocamentos em massa. A guerra civil teve um impacto devastador na já frágil economia da Guiné-Bissau, destruindo infraestruturas e exacerbando a pobreza. Após a guerra civil, a Guiné-Bissau tem se esforçado para consolidar a paz, promover a reconciliação nacional e reconstruir a sua economia. As Nações Unidas e outras organizações internacionais têm desempenhado um papel crucial no apoio a esses esforços. No entanto, a instabilidade política, a corrupção e o tráfico de drogas continuam a representar sérias ameaças à paz e ao desenvolvimento do país. Bissau hoje. Um caldeirão cultural em transformação. Hoje, Bissau é uma cidade vibrante e caótica, um reflexo da sua história complexa e das suas contradições. É uma cidade de contrastes, onde edifícios coloniais degradados coexistem com mercados movimentados e bairros vibrantes. A cidade é um caldeirão cultural, onde diferentes grupos étnicos e influências culturais convergem. A população de Bissau cresceu rapidamente nas últimas décadas, impulsionada pela migração do interior do país e de países vizinhos. A cidade enfrenta desafios significativos em termos de infraestrutura, habitação e emprego. Apesar desses desafios, Bissau continua a ser um centro de comércio, cultura e política na Guiné-Bissau. A cultura de Bissau é rica e diversificada, moldada pelas suas raízes africanas e pela influência portuguesa. A música e a dança são parte integrante da vida cotidiana, com uma variedade de estilos tradicionais e modernos. A culinária guineense é igualmente diversa, com pratos saborosos que refletem a abundância de peixe e marisco fresco, bem como frutas tropicais e vegetais. Apesar dos desafios que enfrenta, Bissau continua a ser uma cidade de grande beleza e potencial. O povo guineense é conhecido pela sua resiliência, hospitalidade e criatividade. Com paz e estabilidade duradouras, Bissau tem o potencial de se tornar um farol de esperança e progresso na África Ocidental. Arquitetura de Bissau. Um legado colonial e tradicional. A arquitetura de Bissau é um testemunho fascinante da sua história rica e diversificada. A cidade exibe uma mistura eclética de estilos arquitetônicos, refletindo a sua herança colonial portuguesa e as tradições indígenas africanas. Passear pelas ruas de Bissau é como fazer uma viagem no tempo, com edifícios que contam histórias de diferentes épocas. Durante o período colonial, os portugueses ergueram edifícios administrativos imponentes, igrejas ornamentadas e casas elegantes, muitas das quais ainda hoje adornam a cidade. O centro histórico de Bissau, conhecido como Platô, preserva muitos desses edifícios coloniais. O Palácio Presidencial, construído no final do século XIX, é um exemplo impressionante da arquitetura colonial portuguesa,
com a sua fachada branca e varandas espaçosas. Para além dos edifícios coloniais, Bissau também possui exemplos da arquitetura tradicional africana. As casas tradicionais, geralmente construídas com materiais locais como madeira, palha e adobe, demonstram a engenhosidade e adaptabilidade do povo guineense ao clima tropical. As suas formas simples e funcionais contrastam com a grandiosidade dos edifícios coloniais, criando uma justaposição arquitetônica única. Nos últimos anos, Bissau tem testemunhado um aumento na construção de edifícios modernos, impulsionado pelo crescimento econômico e pela necessidade de acomodar uma população em expansão. No entanto, a preservação do patrimônio arquitetônico da cidade continua a ser um desafio. Muitos edifícios históricos estão em mau estado de conservação, ameaçados pela falta de manutenção, desastres naturais e pressão urbana. Os sabores e sons de Bissau. Explorando a cultura local. Mergulhar na vibrante cultura de Bissau é uma experiência sensorial inesquecível. Dos sabores ricos da sua culinária aos ritmos contagiantes da sua música, Bissau oferece um banquete para os sentidos. A cidade pulsa com uma energia contagiante, convidando os visitantes a abraçar a sua alma vibrante. A culinária guineense é um reflexo da sua localização costeira e da sua herança cultural diversificada. O peixe e marisco fresco ocupam um lugar de destaque em muitos pratos, preparados com uma mistura aromática de especiarias e pimentas. Um dos pratos mais emblemáticos é o caldo de peixe, uma sopa de peixe rica e saborosa, muitas vezes temperada com pasta de amendoim e quiabo. A música e a dança são parte integrante da cultura guineense, expressando alegria, tristeza, história e tradição. A música tradicional é frequentemente tocada com instrumentos como o balafon, o cora e o djembe, criando ritmos hipnotizantes que convidam à dança. A dança tradicional é uma forma de contar histórias, celebrar ocasiões especiais e fortalecer os laços comunitários. Os mercados vibrantes de Bissau são um microcosmo da vida cotidiana na cidade e um ótimo lugar para mergulhar na cultura local. O mercado de Bandim, um dos maiores mercados ao ar livre da África Ocidental, é um turbilhão de cores, aromas e sons. Aqui pode encontrar de tudo, desde produtos frescos e peixe seco a tecidos coloridos, artesanato tradicional e produtos eletrônicos. Olhando para o futuro, Bissau em constante mutação. À medida que Bissau avança para o futuro, enfrenta os desafios e oportunidades de uma cidade em constante mutação. A sua história complexa, a sua vibrante cultura e o seu povo resiliente moldam a sua trajetória, enquanto procura um futuro mais próspero e sustentável. A instabilidade política e a corrupção continuam a ser obstáculos significativos ao desenvolvimento de Bissau. A necessidade de fortalecer as instituições democráticas, promover a boa governança e garantir a justiça social é crucial para criar um ambiente propício ao crescimento econômico e ao progresso social. O potencial econômico de Bissau reside nos seus recursos naturais, na sua localização estratégica e na sua população jovem e crescente. O desenvolvimento de setores como a agricultura, a pesca e o turismo pode criar empregos, reduzir a pobreza e melhorar o nível de vida. A juventude de Bissau desempenha um papel fundamental na construção do futuro da cidade. A sua energia, criatividade e determinação são essenciais para impulsionar a inovação, promover a mudança social e construir uma sociedade mais justa e equitativa. Investir na educação, saúde e emprego dos jovens é crucial para desbloquear o seu potencial e garantir um futuro melhor para Bissau.